Olá, pessoal, vamos desenvolver algumas questões aí referente ao nosso assunto de cônicas, né? A gente vai começar aí com essa da OCP, mas a gente vai trabalhar com 4, tá? 4 questões. Então é o seguinte, a questão diz assim, a figura acima mostra uma circunferência inscrita em um quadrado de lado 8 e índices lados paralelos aos eixos, cujo vértice inferior esquerdo é o ponto 3 com 4, tá? Vamos lá, então é o seguinte, para eu montar a equação da circunferência, basicamente eu preciso do raio e do centro, tá? Então essa é a ideia que a gente tem para mexer, tá bom? Então vamos lá. Aqui no caso, ó, reparem lá, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar descobrir quem que é o centro aqui da nossa circunferência, certo? Então vou tentar descobrir isso aqui. Aí você consegue perceber que como a nossa circunferência, né, ela está inscrita nesse quadradinho, quer dizer que o lado desse quadrado, a metade desse lado do quadrado vai indicar para a gente o tamanho do raio. Então, o lado acaba sendo diâmetro, né? Então, se a gente tem aqui uma medida 8, esse pedacinho aqui, ó, né, vai ser nosso raio, tá bom? Então, a gente já sabe que o raio, nessa situação específica, seria 4, tá? Então, já tem o tamanho do raio para essa figura, beleza. Outra coisa que eu preciso saber quem que seriam as coordenadas, né? Do centro, tá bom? Então, aqui a gente tem as coordenadas do centro aqui embaixo. O que a gente sabe, né? Se o raio é 4, então, desse ponto, ó, desse pontinho aqui, né, que é o nosso ponto 3, 4, até esse ponto aqui, a gente tem o tamanho do raio, não é? Então, no caso, como o nosso x ali é 3 e o raio é 4, então quer dizer que ele vai afastar 4 para frente aqui, então você vai ter o número 7, né? Então, esse aqui seria o que a gente tem como sendo o nosso x no centro, beleza? Então, a gente já começou a montar, o nosso centro é 7 com alguém, né? Quem que vai ser aí esse alguém, tá bom? Aí, o seguinte, ó, daqui, mesmo esquema, né? Ó, mesmo esquema, tá? Então, a gente vai descobrir essa altura aqui assim, certo? Então, aqui a gente vai ter o nosso y no centro, como o y nosso aqui é 4, certo? Y é 4, né? Daqui para cima vai ser o tamanho do raio, então você tem 4 com 4, esse aqui vai ser, eita, 8 feio, vai ser o número 8, tá bom? Certo? Então, esse aí que a gente tem, o centro é 7 com o número 8, beleza? Então, fechamos aí, eu tenho tudo que eu preciso para montar a equação. Tem o centro e tem um raio, né? No caso ali, o nosso raio 4. Então, a equação da circunferência, eu sei que é x menos x centro ao quadrado, mais y menos y centro ao quadrado, igual ao raio elevado ao quadrado, não é? Aí é só substituir e ver o que a gente consegue gerar. Em cima disso, a equação está pronta, né? Então, vai ser x menos x no centro, então x menos 7 ao quadrado, y menos 8 ao quadrado, igual ao raio, que é 4, ao quadrado, né? Então, ficou com essa cara o que a gente tem aqui para desenvolver, né? Aí, vou escrever x menos 7 ao quadrado, mais y menos 8 elevado ao quadrado, igual ao número 16. Então, isso aqui seria a equação que a gente tem, né, para montar aí, ou montada, né, a equação dessa circunferência. No caso, né, aí, está representado pela letrinha C, né, letrinha C de coração, está indicando para a gente aí, né, o caso da equação dessa circunferência que a gente acabou de fazer nesse momento, beleza? Então tá, e essa questão, a primeira questão. Aí a outra questão diz o seguinte, né? Tem mais uma questão que fala assim, a cônica é representada pela equação λx ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0 é uma hipérbole, circunferência, par de retas, parábola ou um ponto, né? Vamos ver. Então é o seguinte, neste caso aí, né, nessa situação específica, a nossa equação, ela está com a seguinte carinha. A gente tem lá x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0, né? Daí, o que a gente pode desenvolver? Né? Lógico que a origem 0, 0, dá para ver que está aí, né? Se trocar x por 0 vai dar. Mas a gente consegue isolar uma em função da outra, né? Então, x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Para eu tirar esse quadrado aqui, a gente pode, né, extrair a raiz. Então, o nosso y vai ser mais ou menos raiz de x ao quadrado, né? Raiz ao quadrado é módulo de x, mas pelo fato de ter esse mais ou menos aqui na frente, né? Você tem y igual a menos x e y igual a mais x.
Em ambos os casos, o que a gente tem? A gente tem retas, né? Essa aqui, uma bissetriz dos quadrantes ímpares não, pares, né? E essa aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Então, você tem uma situação de um par de retas, e eu vou um pouquinho mais além, né? Um par de retas concorrentes, tá? Então, se a gente fosse montar, eu teria assim, aqui o eixo Y, aqui, né, o nosso eixo X, essa reta aqui, ó, é Y igual a X, não é? Que é a bissetriz, ela tem, né, inclinação de 45 graus, e essa outra Y igual a menos X, tá? Então a resposta aí é um par de retas, vamos um pouquinho mais além, um par de retas concorrentes, tá? Beleza? Neste caso vai mais além ainda, né? São retas perpendiculares, tá? Certo? Fechou. Então esse é o caso que a gente tem, né, para essa questão bonitinha aí, tá? A outra, né, já tem que manipular um pouquinho mais, mas também não é aquele monstrão, né, aquele bichão aí de 7 cabeças não, tá? Então é o seguinte, o que diz a nossa questão, né, a que a gente tem? Então essa questão diz assim, seja a hipérbole lambda, chama de lambda hipérbole, como sendo, né, 16 x ao quadrado menos, né, menos 9y ao quadrado igual a 144. Falando em hipérbole, porque aqui a gente dá para ver bem, né, o sinal de menos deixou bem característico aí a nossa hipérbole, né? Beleza. Tá? Então é o seguinte, eu vou simplificar isso aqui por 144 para deixar ela no formato reduzido, né? Então eu vou escrever 16x ao quadrado por 144 mais, não, menos, né? Menos 9y ao quadrado por 144 igual a 144 dividido por 144, não é? Daí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou simplificar a primeira por 16, então vai ficar x ao quadrado sobre 9, menos, aqui simplifica a segunda por 9, a gente vai ter y ao quadrado por 16 igual a 1. Fechou? A gente tem a equação no formato, né, que a gente busca, que é o formato reduzido, né? Beleza. Agora eu quero a excentricidade. Aqui você tem, né, aqui você tem o a ao quadrado, aqui você tem o b quadrado. A excentricidade, que é o nível de achatamento que a figurinha tem, é dada pela expressão raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado, não é? Dividido por a, né? Então isso aqui seria o que a gente tem como sendo, né, a nossa excentricidade. Então a excentricidade neste caso vai ser quem? Né? Vai ser a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de a ao quadrado 9, certo? Com mais 16, dividido por a. Quem que é o nosso a? Né? Se a ao quadrado é 9, o nosso a, evidentemente, é 3. Então, a excentricidade que a gente vai ter para essa questão, né, vai ser raiz quadrada de 25 dividido por 3. Raiz de 25 é 5, como tem um 3 embaixo, né, 5 terços, tá? Então, no caso dessa questão, representada aí pela letra A, né, toda bonitinha, toda maravilhosa, resposta certa, né, letra A, tá bom? Certo? Então tá, aí a nossa última questão, né, a última questão que a gente tem, ela diz o seguinte, essa é um pouquinho, né, mais trabalhosa, mas também não é nada assim de bichão de 7 cabeças, tá? Vamos lá. Então, o que a gente tem para essa questão aí, que é a nossa última, né? O que a gente tem para a questão? Ela diz assim, considere a parábola definida por y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 e a circunferência definida, né, por x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 quadrado igual a 4. A cidade alternativa que indica em quantos pontos essas duas curvas vão se interceptar, né? Pode ser 1, 2, 3, enfim, né? Infinito não tem como, mas pode ser 1, 2, 3 ou 4, ou nenhum, né? Beleza, vamos lá. Então a ideia é resolver um sistema, né? A ideia, quando você quer achar a interseção de curvas, é resolver um sistema que tem, né, como equações as equações das curvas, né? Então y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 e x menos 2 elevado ao quadrado mais y com menos 3 elevado ao quadrado igual a 4, tá? Então, é isso aqui que a gente vai querer desenvolver, vou tentar resolver esse sistema que aparece aqui, tá? Nessa equação de baixo, ó, eu vou desenvolver quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Ou pega x menos 2, faz distributiva, né? Como você achar melhor, tá? Mas, aqui eu vou ter o seguinte,
y ao quadrado menos 6y com mais 9, né? Isso é igual ao número 4, né? Então a gente vai tentar mexer dessa maneira, tá? Certo? Esse número 4 aqui, ó, repara que a gente pode escrever esse 4 aí como sendo algo assim, ó, 3 mais 1 no lugar do 4, mais y ao quadrado menos 6y mais 9, não é? Igual a 0. Igual a 0 não, igual a 4, tá? Por que eu fiz isso? Porque essa expressão aqui, ó, foi chamada de y, né? Então facilita um pouquinho para a gente trabalhar. Olha a primeira equação lá, né? Então vai ficar y mais y ao quadrado menos 6y mais 10, não é? Porque seria 1 mais 9, igual a 4. Aí só dá uma arrumadinha nessa equação, dá para ver que a equação de segundo grau, a gente tem y ao quadrado menos 5y, esse mais 4 passa menos, né? Então vai ficar 10 menos 4, é 6, mais 6 igual a 0. Criamos aqui a equação de segundo grau, aí você vai fazer todo o processo de Bhaskara, né? Ou soma produto, como você queira aí. Você vai descobrir dois valores, y', né? Que no caso vai ser 2, e y duas linhas, que vai ser 3, tá? Então isso aqui é o que a gente tem para mexer. Então você tem tanto o número 2 quanto, né, o nosso número 3, tá bom? Deixa eu pegar um fiozinho aqui que me enroscou. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Beleza, daí a gente vai pegar e vamos fazer assim, né? Lembra que a ideia é descobrir pontos onde elas se encontram, né? Então os candidatos são 2 e 3, não quer dizer que vai ser, né? Então se o y for 2, a gente vai ter x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 2. Né? Isso para o x igual, não para o y, né? Igual a 2, tá? Passei o 2 para cá diminuindo, x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Não é? Pode fazer o processo de Bhaskara. O que a gente vai ter aqui? O nosso delta vai ser menos 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes o a que é 1, czinho 1. Então, delta vai ser 12. Né? Então, o valor de x vai ser menos b, no caso 4, mais ou menos raiz de 12, que é 4 vezes 3, não é? Dividido por 2, tá? Aí eu vou ter que x vai ser 4, mais ou menos raiz de 4, 2, com a raiz de 3, não é? Todo mundo sobre 2, beleza? Divide, né? Vou dividir isso aqui, você vai achar dois valores, você vai ter x igual a 4 por 2 dá 2, né? Então você tem 2 com mais ou menos raiz de 3, tá? Então esse aqui seria o valor de x. Então significa o quê? Que por enquanto você achou dois pontos, né? Então o primeiro ponto tem coordenada para x 2 menos raiz de 3 para y2. E o segundo ponto tem, né, 2 mais raiz de 3 com o número 2, tá? Então, por enquanto, dois pontos eu já tenho com certeza aí, tá? Então, já tira a condição do A e a condição do B, né? Pelo menos esses dois aí já não são. Agora, se eu for utilizar o 3, né, se eu trocar y por 3, o que a gente vai ter? X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0, não é? Igual a 0 não, igual a 3, né? Trocando por 3, tá? Aí eu passo esse mais 3 para o outro lado, trocando sinal, vai ficar menos. Então você vai ter x ao quadrado menos 4x igual a 0. Aí facilitou um pouquinho a nossa vida, né? Que é uma equação incompleta em C. Então a gente vai colocar um x evidência, fica x menos 4 igual a 0. Não é isso? Tá, se x é x menos 4 igual a 0, como está multiplicando aqui, a gente tem x igual a 0 para o de fora, não é? E o de dentro, x menos 4 igual a 0. Beleza? Se x menos 4 igual a 0, a gente tem x igual a 4. Então você tem mais duas possibilidades aqui, né? Quais são essas possibilidades? As possibilidades que a gente tem a mais aqui seria o seguinte: o ponto número 3, né? Ele tem coordenadas x0, y2, não é? E o ponto 2, não 3, né? Porque eu troquei por 3. E o outro ponto, que é o ponto 4, seria 4 para x, 3 para y, né? Então, neste caso, existem 4 pontos aí que seria, né, o encontro dessa circunferência com, né, essa parábola. Possivelmente é um negócio assim, você tem lá a circunferência e a parábola
né, cortando em quatro pontos, tá? Possivelmente o desenho seria algo similar a isso, não exatamente esse, mas algo, né, similar a isso, tá bom? Então tá. Gente, grande abraço aí, bons estudos e até a próxima, tá? Tchau, tchau.